Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos para aquele momento que você fica aí aguardando, chegamos para aquele momento que você sabe que vem fogo do céu, não é isso? Vem fogo do céu porque é o poder do Espírito Santo que revela ao coração dessa jornalista para poder trazer estudos novos. Eu falo que eu não faço pregação, eu falo que eu trago para vocês estudos que o Espírito Santo revela ao meu coração, sabe? Um evangelho descomplicado, um evangelho onde todos têm que entender, porque não adianta eu vir aqui com palavras rebuscadas, não adianta eu vir aqui trazer milongas para vocês. Nós temos que falar da palavra de Deus. E hoje nós temos muito que aprender, muito, mas muito mesmo, que nós temos que descortinar. E eu já vou direto para a oração, para aquela oração que coloca aí os anjos próximo de você, para que nenhuma palavra seja perdida. Então vamos orar? Pai amado, misericordioso, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, nesse horário do Café com Fé, pedindo, Senhor, para que os nossos ouvintes tenham os ouvidos abertos, mas ouçam com os ouvidos do coração, para que as palavras, Senhor, fiquem incrustadas nos corações, para que eles tenham entendimento e a mente seja aberta para entender o que Tu queres falar conosco, Espírito Santo. Pai, nesse momento eu peço que os Teus anjos estejam ao redor de todo o ouvido que estiver ouvindo e que tire, Senhor, todos os demônios, todos aquelas aves de rapina que querem confundir e querem enganar os meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego o Café com Fé nas Tuas mãos e sei que os Teus anjos estão acampados ao redor daquele que está com sede em Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amados, por que eu comecei já bem pressa mesmo? Porque é um estudo um pouquinho mais intenso. Geralmente eu demoro de 30 a 35 minutos. Eu creio que pelo menos uns 40 minutos nós estaremos aqui falando desta palavra. Porque eu tenho que falar de cada um, falsos mestres. Eu tenho que falar o que eles fazem para que nenhum deles possa te enganar. Muitos dos que estão ouvindo aqui podem falar assim: Miriam Petroni, mas eu sei distinguir. Amados, infelizmente, quando o espírito de cegueira vem, às vezes nós não temos como não ser enganado. Tá bom? Nós estamos no Café com Fé número 245 do dia 9 de abril de 2022, no programa Portas Abertas número 267. Lembrando que este Café com Fé será reprisado amanhã, dia 10 de abril, tá bom? Aqui pela Rádio Boas Novas. E o tema hoje, amados, são falsos mestres, o câncer da igreja. Eu quero começar lendo Mateus, capítulo 7, versículos 21. Rapidinho, menino e menina, abre aí a sua Bíblia se você quer me acompanhar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, nós sabemos que a Igreja Evangélica Brasileira, ela tem passado nas últimas décadas por um rápido e destacado crescimento. Eu vou falar aqui alguns dados porque é necessário para que você entenda, tá?
que, segundo o censo do IBGE, os evangélicos são aproximadamente 30% da população brasileira, o que é um número expressivo. Se você pensou que era 50, 60, nós temos muito ainda que trabalhar na seara para poder plantar a semente para trazer mais gente, tá? Agora, um historiador e antropólogo, Paul Freston, é professor da Brazilian School of International Affairs e na Wilfrid Laurier University em Waterloo, Ontário, no Canadá. Ele disse que, em termos absolutos, o Brasil foi o país que registrou o maior crescimento da população evangélica em todo o mundo nos últimos anos. Gente, olha a responsabilidade que o brasileiro tem. E o IBGE calcula que anualmente são abertas mais de 14 mil igrejas evangélicas no país. Miriam, tá bom, e daí você vai continuar ou você vai continuar com dados? Amados, é importante você também ter essa cultura, porque a partir dela você pode saber em que grupo você está situado. Principalmente porque desse contingente de pessoas, nem todas são verdadeiramente discípulos de Cristo. Eita, Miriam, entornou o caldo, entornou o balde aí. Amados, muitos são cristãos nominais. O que é ser cristão nominais? Aqueles que batem o ponto na igreja, aqueles que sentam, aqueles que oram por orar. E muitos possuem ainda uma percepção distorcida e superficial do evangelho. Miriam, amados, para afirmarmos categoricamente, eles adotam um outro evangelho, um falso evangelho de Cristo. E não é só aqueles que pregam, não, aqueles que sentam no banco, aqueles que ficam lá. Espera aí que nós vamos chegar lá. Esse fenômeno do joio crescendo junto ao trigo foi previsto por nosso Senhor Jesus, gente. Eu não sei por que você está escandalizado aí. Quem disse ser inevitável que escândalo surgisse no meio do nosso povo, no povo de Deus, foi o próprio Jesus. E na crescente onda de escândalos está o mais recente do MEC, onde pastores vendiam favores dentro do Ministério da Educação para favorecer a liberação de verbas para municípios. Amados, naturalmente que isso corrói a confiança que pessoas que ainda não conhecem a palavra e o nosso Senhor Jesus se afastam cada vez mais e se rebelam à decisão de conhecer a Deus da maneira verdadeira que Ele estabeleceu em sua palavra. E afastam as pessoas de aceitarem a salvação pelo sacrifício de Jesus, porque acreditam que todos são farinha do mesmo saco. Ou seja, que todos são iguais a lobos devoradores. Sabe, queridos, isso me deixa muito triste. Eu não vou falar aqui de política, não. Eu quero verdadeiramente ir no âmago da questão. Eu quero ir ali no coração. Eu quero pôr uma lança no coração para que vocês saibam quem são os falsos mestres, o câncer do corpo de Cristo. Isso vem corroborar com a ideia de que a igreja só pede dinheiro e seus pastores só querem enriquecerem às custas de seus fiéis. É o que a maioria das pessoas falam. Quando eu vou, às vezes eu não gosto de evangelizar, eu não gosto mesmo. Eu prefiro evangelizar da maneira que eu estou fazendo aqui, pela rádio, tá? Eu quero que você entenda, amados, que quando eu vou falar para alguém de Cristo, quando eu vou falar da salvação, as pessoas falam, posso até aceitar esse Jesus, mas estou fora de estar numa igreja. Eu não, só pedem dinheiro. Estou fora. Eu não vou ter a minha mente, não, como eles dizem, com lavagem cerebral. Não vou ter mesmo. Eu não, fazem lavagem cerebral, vão querer só meu dinheiro. E eu digo que isso deixa-me muito triste. Muito triste. Muito. Mas
escândalos eles servem para afastar sim as pessoas, mas eles se originam-se de uma semeadura maligna na seara de Deus. Além dos falsos adoradores, meio ao povo santo, amados, o Senhor Jesus alertou categoricamente sobre o surgimento de falsos cristos, falsos mestres e falsos profetas. Ainda em Mateus, capítulo 24, versículos 24, está escrito assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por isso eu digo que muitos escolhidos estão sendo enganados. Muitos escolhidos estão sendo enganados. Porque tais líderes são como os lobos vorazes. Eles são disfarçados de ovelhas, operando sinais e prodígios dentro da mentira. Eles são tão eloquentes e convincentes que, se possível, eles estão enganando mesmo a nós. E aqueles que os seguem são conduzidos pela operação do engano. E o seu destino, se não se voltarem ao verdadeiro evangelho, é a apostasia e a condenação final. Apostasia é quando você fica ali parado, sem ir para um canto, sem ir para outro. Você não sabe que caminho tomar. Você não sabe, daí você não acredita, você passa a não acreditar em nada. Embora nesta era não seja impossível fazer uma separação total entre o joio e o trigo, entre os falsos líderes e os verdadeiros servos de Deus, contudo, amados, é o nosso dever, aquele que está atento ao poder do Espírito Santo, aquele que tem o dom de ensinar, aquele que tem o dom de estar à frente da palavra de Deus, de ensinar vocês a estarem atentos aos sinais, discernindo os espíritos, desmascarando os falsos profetas dentre os povos de Deus. Porque os falsos profetas, eles se revelam em uma linguagem corrosiva. É isto daí, em sua ganância excessiva, em sua autoafirmação por meio de títulos, roupas e paramentos, por suas supostas revelações e entendimentos que contrariam o ensino geral e normativo das Escrituras, o verdadeiro evangelho, as verdades essenciais da fé. Os falsos profetas, eles se revelam pelos frutos amargos de suas obras, pelo seu caráter carnal, por sua irreverência para as coisas sagradas, pela sua hipocrisia e imoralidade, pelos seus ídolos vis, substitutos do verdadeiro Deus. Gente, eu vejo líder evangélico que tem igrejas no mundo todo, que daria somente com as ofertas para poder ter remédio para muitos de suas igrejas, comida na mesa dos seus fiéis. Amados, eu vejo fiéis sendo perdidos porque vão no culto para se divertirem. Os falsos profetas se revelam no orgulho e na vaidade, na sua indiferença e soberba, na maldade e voracidade com que devora o povo, retirando tudo e nada deixando pelo caminho, porque nem a tua fé vai ficar. No momento você vai sentir que você está esvaziado da palavra de Deus, que você está ali sem um caminho para seguir. De nada servirão a sua eloquência, aparência, dons ou obras públicas naquele dia da visitação do Senhor, pois Ele mesmo conhece os que são seus, e a esses falsos líderes dirá: apartai-vos de mim, malditos, vós todos os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 23. Amados, fuja dos falsos profetas, dos falsos líderes e apóstolos, dos lobos devoradores. Rejeite os seus ensinos malignos, pois como bem predisse nosso Senhor Jesus Cristo, eles já estão entre nós.
Nós não precisamos dos últimos dias, não. Eles já estão entre nós. São malditos, sim. Queridos, eu vou falar um pouco sobre eles e cada um deles. Porque falsos mestres assumem muitas formas adaptadas aos tempos, culturas e contextos. Então, na época atual, eles tiveram, assim, a maior escola do mundo, a escola do Satanás. E eu vou deixar 7 deles, eu vou falar bem rapidinho de 7 deles, que você encontrará realizando o seu trabalho enganoso e destrutivo na igreja hoje. Por favor, queridos, observe que, embora eu tenha seguindo os textos bíblicos, descrevendo, usando o gênero masculino, cada um desses falsos mestres pode facilmente ser uma mulher. Eu me deparo dia a dia com mulheres distorcendo a palavra de Deus, deturpando a palavra de Deus. Nós temos aí uma pregadora que diz em 1 minuto a palavra de Deus. A mulher fala dela. Ela vai para o púlpito pregar com roupas caríssimas e com decotes e decotes. Eu não digo que a mulher não tem que usar decote. A mulher pode usar o decote, a mulher pode usar biquíni, a mulher pode tudo, mas não pode ser o centro. O centro é Deus. Eu estou falando isso de uma. Nós temos uma líder que quando ela foi falar da Covid, ela falou uma palavra que eu falava. Eu fui ouvir por causa disso. Uma palavra que eu falava, que eu peguei o sangue de Jesus. Eu peguei o sangue de Jesus. Tá? Hipoteticamente, eu peguei pela fé. E passei no umbral de cada porta dos meus filhos, passei na testa de cada filho meu. E determinei que eles não iriam pegar Covid. Que a minha família tinha marca ali, que a morte não iria passar sobre eles. E eu fui ouvir, porque eu falei, essa mulher está falando a mesma coisa. Nossa, ela foi inspirada por Deus e eu tive revelação mesmo do Espírito Santo. Sabe o que ela estava fazendo? Falando, mande uma oferta pelo Pix, para que você tenha direito ao sangue de Jesus no umbral da sua porta. Amados, igreja grande não é igreja pequenininha, não. Porque as igrejas pequenininhas vendem em potinho de óleo, como se fosse o sangue de Jesus para passar na porta de vocês. Não estão diferente da igreja católica no início, quando foi vendido indulgência, para poder criar os templos, para poder ter economia. Mas não é sobre isso que eu venho falar. Eu vou falar de 7 deles para vocês. Eu vou falar do primeiro, do herege. Herege é o mais proeminente e talvez o mais perigoso dos falsos mestres. E Pedro advertiu contra ele em sua 2ª carta. Amados, presta atenção. Presta atenção, porque está escrito na palavra de Deus que ele enganaria os escolhidos. E você, nesse momento, pode ser um escolhido enganado. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1, está escrito: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O herege, amados, é a pessoa que ensina o que descaradamente contradiz o ensino essencial da fé cristã. Ele é uma figura gregária, um líder natural, que ensina apenas verdade suficiente para mascarar seu erro total. No entanto, a negar a fé e celebrar o que é falso, ele leva seus seguidores da segurança da ortodoxia. O que é a ortodoxia? Da palavra de Deus, ao perigo da heresia. Desde os primeiros dias da igreja, ela tem sido afligida pelo herege em suas várias formas. E ele continua seu trabalho maligno hoje, às vezes contradizendo a verdade e às vezes fazendo acréscimos a ela. Sempre ele ousadamente adultera a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você vai ver lá lendo em Judas capítulo 1 versículos 3. Amados, hoje eu vou ficar aqui muito com Judas.
Se você quiser anotar, anota aí. E o segundo, o charlatão. Ai, 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 ui! O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como um meio de enriquecimento pessoal, gente. Paulo advertiu Timóteo para que se guardasse do tal. E eu vou ler para vocês 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 5. Presta atenção aí. Olha a doutrina lá atrás que Paulo escreveu, se não é verdadeira nos dias de hoje. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Gente, o próprio Paulo falou, inspirado pelo poder do Espírito Santo, quem sou eu para contestar? O charlatão só está interessado na fé cristã, na medida em que esta pode encher a sua carteira, o seu bolso, o seu banco. Ele usa sua posição de liderança para se beneficiar da riqueza dos outros. Mas presta atenção aí, menino. Presta atenção, porque eu tenho que te falar de uma passagem bíblica. Simão o mágico, né, o mago, ele foi motivado pelo amor ao dinheiro quando ele tentou comprar o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículos 9 e 24, ele tentou ganhar com Pedro. Começando com este, amados, é sério isso. O charlatão apareceu em muitas formas, sempre buscando preeminência na igreja para que possa viver em extravagância. Uma série de outras pessoas vendem o evangelho da prosperidade para enriquecer às custas das ofertas de seus seguidores, ou mesmo através do comércio de milagres, curas e salvação. Enfim, campanhas e afins. Eu já pedi para algum pregador que esteja me ouvindo mostrar para mim uma passagem bíblica onde tem campanhas. E o terceiro, o profeta. Ah, esse eu gosto de falar. O profeta, ele afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas escrituras. Novas e autoritativas, né? Autoritativas palavras de predição. Deus falou, ensino, repreensão. Deus mandou dizer que vocês não podem. Ou mesmo o encorajamento, Deus mandou você seguir em frente, meu irmão. Na realidade, porém, amados, ele é comissionado e fortalecido pelo pai da mentira, por Satanás, com o propósito de enganar e perturbar a igreja de Cristo. Muitas das vezes ele pode até acertar. Satanás está ali soprando na mente dele. Tem os espíritos, sim, os espíritos familiares, o espírito de engano, de engodo, de confusão, que o próprio Deus deixou que Saul fosse acometido disso. Gente, Satanás não vem para fazer nada de bom. João fez uma advertência urgente sobre ele, olha, é urgente. 1 João, vê lá, 1 João capítulo 4, versículos 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Gente, veja só, isso é algo que foi lá em João. E hoje nós vemos isso para você ver como a Bíblia, a Bíblia está mais viva, mais nova do que nunca. Os cristãos, amados, devem provar os espíritos para determinar se eles provêm do Espírito Santo ou do espírito demoníaco. Mais tarde, depois dessa passagem, João declarou que Deus falou plena e finalmente nas Escrituras e ofereceu a mais solene advertência contra qualquer um
que afirmasse trazer revelação, igual o contrário às Escrituras. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 a 19, está escrito: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Queridos, eu quero que você entenda que hoje as ondas de rádio, TV, estão cheias de pessoas que dizem falar em nome de Deus através do poder do Espírito. Profecias pessoais estão apenas a um telefonema de distância. O profeta continua falando com o fim de fazer errar. Eu conheço uma moça que ela não levanta da cama sem que ela ligue para um profeta para poder falar como será o dia dela. E não adianta a Miriam, eu sou amiga pessoal dela, a Miriam tentar falar para ela que ela está errada. Ela vai dizer que a Miriam não sabe nada da palavra de Deus. Ela vai dizer que a Miriam está errada e equivocada. Que os reis não saíam da cama sem ouvir um profeta. Essa moça chegou a pagar uma falsa profeta de Minas Gerais para ficar uma semana na casa dela, que daí depois ficou meses comendo, bebendo, sendo sustentada por ela, para que ela orasse e falasse a revelação todos os dias. Quando eu vi isso acontecer na minha frente, eu vi que os escolhidos também são enganados. Gente, olha, é uma tristeza. E o quarto, o abusador. O abusador ali usa sua posição de liderança para tirar proveito de outras pessoas. Normalmente, ele se aproveita para alimentar sua luxúria sexual, embora também possa desejar poder. Tanto Pedro como Judas estavam cientes da lascívia do abusador. 2 Pedro capítulo 2, versículos 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amados, o abusador afirma que está cuidando das almas, mas seu verdadeiro interesse é desfrutar de corpos. Ele age buscando o lugar da vida, na confiança nas casas e nas camas de mulheres. Quando ele não está buscando prazer sexual ilícito, ele pode estar oprimindo pessoas para ganhar poder, abusando delas enquanto trilha seu caminho para a proeminência. E ele faz tudo isso em nome do ministério, com a reivindicação de que possui a unção de Deus. Ele usa e abusa de outras pessoas para alimentar suas cobiças. E nós temos exemplos, tragicamente, a história da fé cristã apresenta incontáveis abusadores. Eu não vou falar o nome das seitas, mas mesmo nos primórdios da igreja, houve seitas sexuais e outras perversões depravadas da fé. Durante séculos, gente, durante séculos, o papado foi pouco mais que uma luta corrupta pelo poder. E hoje parece, a cada semana, nós ouvimos sobre outro líder que foi considerado culpado de pecado sexual, com homens, mulheres ou até mesmo crianças. Enquanto isso, nós ouvimos histórias tristes de sobreviventes que foram abusados e abandonados por um líder que almejava poder. Só que eu quero dizer que na igreja evangélica também tem. O abusador continua o seu trabalho. E o quinto, nós chegamos no divisor. Presta atenção no divisor, porque você pode, na realidade, confundir o divisor com muitos. Porque o divisor, ele usa a falsa doutrina para perturbar ou destruir uma igreja. Olha, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui falando somente de liderança, não. Eu estou falando de todos aqueles que estão na palavra de Deus, de todos aqueles que estão falando a palavra de Deus.
O divisor usa a falsa doutrina para perturbar ou destruir uma igreja. Ele alegremente divide irmão de irmão e irmã de irmã. E Judas também advertiu sobre ele. Judas capítulo 1, versículos 18 a 21. No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O divisor, ele é desprovido do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor e cuja obra especial é manter os crentes unidos no vínculo da paz. Gálatas capítulo 5, 22 e Efésios 4, 3. Esse falso mestre, ele promove contendas, não amor. Ele gera facções, não a unidade. Ele gera discórdia, não harmonia. Congregações e denominações foram frequentemente divididas pelo divisor quando ele promulga suas mentiras. Amados, ele às vezes faz uma doutrina menor da marca da maturidade cristã, fazendo com que facções surjam dentro do corpo. Sabe aqueles grupinhos? Esse é do pastor, esse não é. Esse tá aqui com o presbítero. Não, esse tá com não sei o quê. Ele pode maliciosamente introduzir doutrinas antibíblicas. Pode minar a liderança ordenada. Ele faz tudo pela satisfação perversa que vem com a destruição. Amados, eu recentemente tive uma ouvinte que ocupava alto cargo dentro de uma igreja, que ela queria de qualquer maneira mandar na vida, até na vida sexual do pastor. Essa irmãzinha continua. Eu tenho orado muito por ela. Amados, ela sofria porque ela queria dizer que o pastor estava errado. Eu quero te dizer que mesmo que o pastor está errado, é ele que vai pagar com Deus. Você não tem que entrar na igreja olhando se o pastor dorme com a mulher, se não dorme, se o pastor deseja a mulher ou não deseja, se a mulher dorme com o marido ou não dorme. Você tem que entrar na igreja cuidando da sua vida. E essa irmã fez uma fundunça tão grande dentro da igreja, tão grande dentro da igreja, tão grande, que fazendo esse estudo eu vi que ela é uma mestre divisora dentro da igreja. Como ela ocupa um alto cargo, muitos irmãos foram com ela. Olha o perigo! Olha o perigo! Eu entro agora no sexto, no bajulador. Eu já estou quase terminando. O bajulador é o falso mestre. O bajulador é aquele que não se importa com o que Deus quer, mas se importa com tudo o que os homens querem. Ele quer agradar os homens mais do que a Deus. Paulo pensava nele como um coçador de ouvidos. Ai, como eu vejo tantos coçadores de ouvido! Meu Deus do céu! 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amados, sabe o que o bajulador ele quer? Ele anseia por popularidade e elogios do mundo. Aqui o bajulador ele pode ser confundido também com o falso profeta, tá? Porque ele também quer dinheiro. Para manter o respeito do seu seguidor, ele prega apenas as partes da Bíblia que consideram aceitáveis. Oh, glória a Deus, aleluia! Obrigada, Espírito Santo! Portanto, ele fala muito de felicidade, mas pouco de pecado. Ele fala muito do céu, mas nada do inferno. Ele lhes dá apenas o que eles querem ouvir. Ele prega um evangelho assim parcial, que absolutamente não é o evangelho. O bajulador, amados, eu achei que fosse moderno, mas não, ele é tão antigo quanto a própria igreja. Ele é conhecido igualmente por seu sorriso cheio de dentes e seu conteúdo vazio. Você conhece algum? Eu conheço vários, mas eu conheço um famoso. Ele prega um evangelho vazio para uma igreja lotada.
Eita, como os falsos profetas do dia de Jeremias, ele e os milhares semelhantes a eles dizem, Jeremias capítulo 6, versículos 14, paz, paz, quando não há paz. Amados, o bajulador, ele é tão nocivo quanto todos os outros, porque ele, dentro dele, ele tem a palavra de todos os outros. Amados, a palavra de Deus não foi para ser piada, não foi para ser usada humoristicamente, não foi para que você paga fortuna para ouvir um pregador que tem helicópteros, que tem mansões, que tem tudo. Com a piada Deus, com a piada o Espírito Santo, com a piada da palavra que Jesus nos deixou, o verdadeiro evangelho. Eu sei que eu estou incomodando pastores, eu sei que eu estou incomodando as pessoas, e sei que logo depois vai vir aqui muita gente cair em cima de mim. Eu quero que dane-se, porque eu estou aqui para falar a palavra verdadeira do Senhor. Como eu gostaria que cada crente que tem coragem, que cada crente que ouve a palavra de Deus, passasse para um crente dentro da igreja, passasse para a sua liderança, quando recebesse esse café com fé. Como eu queria, para poder abrir os olhos de vocês. E o último é o especulador. Finalmente é aquele obcecado por novidade, originalidade ou especulação. O autor de Hebreus advertiu sua igreja contra essas doutrinas várias e estranhas, enquanto Paulo disse a Timóteo para proteger a igreja contra qualquer outra doutrina. Eu não vou ler, está escrito em Hebreus capítulo 13, versículos 9, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Amados, o ensino focado na especulação desloca a doutrina precisa e firme das Escrituras. O especulador deixa de lado a maior parte do conteúdo da Bíblia e o peso da ênfase da Bíblia, a fim de ficar obcecado com assuntos que são triviais ou novos. O especulador, ele não se cansa das velhas verdades e persegue a respeitabilidade através da originalidade dele. Hoje, como em todas as épocas, amados, presta atenção, o especulador fica obcecado com o fim dos tempos e de alguma forma suas previsões fracassadas não dissuadem a si mesmo nem a seus seguidores. Recentemente, nós vimos ele obscurecendo a mensagem clara das Escrituras para procurar códigos escondidos nelas. Você foi um que procurava 666? Você foi um? Você é um que tudo você diz que é anticristo, antibíblico? Por vezes, ele se arraiga na academia, onde uma de suas obras-primas recentes é um Deus reimaginado, que é incapaz de ver e conhecer o futuro. Bem, amados, Paulo rotulou o especulador de tagarela, contencioso e irreverente. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 e 21. Nós estamos vivendo os últimos tempos, estamos, mas Jesus deixou que nós não saberíamos um grande dia, nem ele saberia, para não tumultuar. Nós saberíamos que estaríamos no fim quando as dores começassem. As dores nem começaram. É só você ler a palavra de Deus. Elas estão enunciando-se. Amados, eu quero que vocês entendam que os maiores embaixadores de Satanás não são os cafetões, não são os políticos ou poderosos, mas pastores, falsos mestres. Eles podem estar envolvidos sim em política e outros, mas na maioria das vezes o intuito é enganar. Eu quero te dizer que os seus sacerdotes não pregam uma religião diferente, mas uma perversão mortal da verdadeira. As suas tropas, os setes que eu falei aqui, não fazem um ataque frontal completo, mas trabalham como agentes, engueirando-se para o exército inimigo. Essas são as táticas de Satanás, amados, para enganar o povo de Deus. E são táticas de exército, estudadas, astutas, previsíveis e eficazes. Você que está dormindo aí, que não crê no mundo espiritual, enquanto você está dormindo aí, Satanás está armando um exército para derrotar a tua vida. Portanto, queridos, nós devemos sempre permanecer vigilantes.
Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16a. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Em João 10:10 está escrito, e vou terminar desta forma: o ladrão não veio senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Amado, eu termino o Café com Fé, o Portas Abertas, porque eu não vou ter tempo mais de nada, a não ser de um último louvor, dizendo para você que as portas são diversas. Todos querem apresentar um Deus para você. Todos querem apresentar um Jesus para você. Todos querem apresentar o Espírito Santo para você. Mas eu quero te lembrar que a entrada é estreita. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não. Presta atenção. A palavra de Deus é a única verdade na tua vida. Pecado é pecado. Não se deixe escarnecer por ele. E se você está em pecado, peça a Deus que Ele é que vai te tirar do pecado. É Ele que vai te limpar da imundície, do lodo que você se encontra. Mas não deixa de clamar a Ele. Não vai com homens, não. Não vai pedir para homens ser profeta na sua vida. Não vai pedir para homens falar piadinha da palavra de Deus. É pecado. Deus tem que ser tratado com reverência. Deus te ama, amados, mas Ele não ama o pecado. E qualquer sorte desse tipo de evangelho é pecado, é uma doença, é o próprio câncer dentro do corpo de Cristo, é o próprio câncer dentro da igreja. Amados, você pode se alimentar da palavra de Deus, porque Romanos capítulo 10, versículos 17, nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não existe outra forma de você ter sabedoria, ter discernimento para se livrar desses falsos mestres. Não existe, amados. Não existe. Somente ouvindo a palavra de Deus. Somente crendo. E o crer é uma decisão pessoal sua, que você tem que fazer aqui na terra. Não é você pedir para Deus: Deus, me ajuda a crer. Não, amados. Você tem que crer. Você não tem que procurar a crer. Você tem que crer. A partir do momento que você fizer a sua ação natural, Deus pode operar no sobrenatural. E eu estarei aqui, amados, orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.